Bom dia, turma. Vamos retomar aqui de onde nós deixamos na semana passada. É, Bom, eu pedi para vocês derem uma lida nesses itens aí, certo? E dar uma resumida no 5.5, 5.56, porque esse tipo de transformação difusional, chamada de decomposição espinoidal, certo? É uma transformação especial, que ela ocorre a baixíssimas temperaturas, certo? De maneira muito rápida e altera radicalmente as propriedades dos sistemas onde elas ocorrem, certo? E elas são uma união de vários fatores que nós já vimos, certo? São transformações complexas que ocorrem em alguns sistemas, certo? E para quem deu uma lida nesses tópicos aqui, vocês vão ver que é bem confuso, né? A maneira que o Porter pôs aí, certo? Na verdade, são transformações muito complexas que ainda se sabe pouco, certo? Há uns artigos que a turma passa, que a turma publicou já, mas tudo coisa antiga, década de 70, 60, certo? Muito teórico, muito matemático. Por isso que a explicação do Porter aí ela é mais matemática do que física, né? Então, nós vamos fazer um resumo rápido aqui, certo? Normalmente, nessa altura do curso, se fosse presencial, eu ia dividir a turma em grupos, certo? E iria passar para vocês uma apresentação sobre decomposição espinoidal. Passava um paper para cada grupo, no caso de vocês, 4 grupos de 2, uma coisa assim, certo? Os artigos clássicos sobre isso. E vocês fariam apresentações de 20 minutos, meia hora, e nós discutiríamos. É um momento bastante rico que ficou prejudicado esse semestre, certo? Então, quem tiver interesse, por gentileza, me procure que eu distribuo os artigos entre vocês, certo? Quem ficar satisfeito com o que nós discutirmos aqui, ficou. Mas enfim, eu tenho uma curiosidade. Eu assisti a uma defesa de tese no MIT, certo? Lá em Boston. E aí o cidadão estava tratando de outra coisa completamente diferente, mas ele tinha transformação da composição espinoidal no trabalho dele. Ele quis dar uma de bonitão, certo? E falou um bando de coisa lá que um dos membros da banca não gostou. Aí o cara se levantou, né, o avaliador da banca, o professor lá, disse: Rapaz, seu trabalho está muito bom. Por que você vai mexer com isso aí? Você sabe mesmo do que está falando? Aí a pessoa que estava defendendo, né, o aluno, disse assim: Não, eu sei. Aí o membro da banca retrucou: Rapaz, tem pouca gente no mundo que mexe com isso aí. Inclusive, o maior especialista da atualidade não tem certeza e não concorda com isso aí. E o especialista sou eu. Aí fica a mensagem: Rapaz, na sua tese, no seu mestrado, doutorado, no seu artigo, foque no que você quer dizer, certo? Não tente enfeitar muito não, que às vezes você coloca uma coisa que tem nada a ver e fazer atrapalhar, certo? Primeira coisa, transformações onde não existem barreiras para a nucleação. Elas são tidas como transformações sem barreiras de nucleação, certo? Quer dizer, daí a facilidade de formar. Então, ela vai juntar, para que isso ocorra, vão juntar vários fatores, certo? Entre eles, vamos lá. Por que é possível que ocorra uma transformação onde não existem barreiras para a nucleação? Certo? Você tem que atender alguns requisitos.
A curva de energia livre, certo? Tem que ter aquela barriga onde a derivada é negativa, certo? Aonde as coisas tendem a se separar. Se soltar duas bolinhas aqui em cima, elas vão tender a descer para cá e descer para cá, para minimizar a energia. Já discutimos isso, certo? O perfil de concentração vai ser a mesma coisa. Você vai partir de uma concentração inicial aqui e no final você vai tendo difusão uphill, certo? Fazendo esses perfis de concentração aqui, certo? Finalmente chegando com um perfil parecido com esse aqui, aonde você tem difusão de regiões mais pobres para regiões mais ricas. Nós também já vimos isso, certo? Então essa é uma condição, certo? A curva de energia livre tem uma curvatura negativa, certo? São controladas pela taxa de difusão, claro, beleza? E elas não são limitadas a sistemas com intervalo de miscibilidade estável. Intervalo de miscibilidade, como vocês lembram, é isso aqui, ó. Dentro, entre x1 e x2, os sistemas não desejam permanecer misturados, certo? Eles tendem a se separar. Por isso que eu pedi para vocês revisarem essa seção 1.5.2, porque trata exatamente dessas regiões com falta de miscibilidade, a miscibility gap. Ok. Então isso aí determina um espinoidal chamado espinoidal químico, certo? Que seria essa região aqui. Então você tem aqui, no sentido de resfriamento, certo? Você tem uma solução sólida alfa. Ao cruzar determinada região, que é chamada aqui de espinoidal químico, certo? Por aquela repulsão química que causa devido, desculpe, à entalpia de mistura positiva, as espécies se separam, certo? Então, alfa sofreu uma decomposição espinoidal devido à entalpia de mistura positiva, se decompondo em alfa 1 e alfa 2, certo? De composições diferentes, cada uma mais rica num elemento diferente da outra, certo? Só que ainda está nessa região aqui, ó, chamado de falta de miscibilidade incoerente, porque aqui não foi levado em consideração ainda essas fases, elas são incoerentes com a matriz, certo? Elas não encaixam na estrutura cristalina da matriz, certo? Reduzindo mais ainda a temperatura, você tem uma região agora de coerência, certo? Quer dizer, além delas não se gostarem, certo? Por razões químicas, que já discutidas lá no começo do semestre, certo? Nessa outra região aqui, você vai ter uma coerência, quer dizer, um encaixe entre as fases e a matriz, certo? E finalmente você chega nessa condição 4 aqui, onde você tem um espinoidal homogêneo e instável. É instável por quê? Porque você juntou aqui a facilidade química, que elas não se gostam, se separam, certo? Mas, como existe uma coerência entre a matriz e os precipitados, alfa 1 e alfa 2 no caso, certo? Os espinélios, você tem a possibilidade de formar fases instáveis, porque não há barreira de nucleação, por causa da coerência entre as fases. Então, você está juntando aqui uma vontade que as espécies possuem de se separar com a facilidade de nuclear
devido ao encaixe entre as estruturas cristalinas. Então, certo? Volto para o primeiro slide, certo? Que são transformações onde não existem barreiras de nucleação. Certo? Você tem entalpia de mistura muito positiva, as espécies se separam e ainda você tem, esse é o espinoidal químico. E você tem o espinoidal coerente, porque ainda em alguns sistemas, além de querer se separar, essas novas fases que se formam, elas encaixam na microestrutura da mãe, certo? Permitindo transformações onde não existem barreiras para a nucleação. Um terceiro fator. Lembra que resfriamento acelerado, você mantém a baixas temperaturas uma alta densidade de defeitos, maior do que a normal, facilita a difusão. Então vamos lá, as espécies não se gostam, você tem uma região de alta densidade de defeitos, onde tem uma alta difusividade, e as estruturas cristalinas batem, certo? Isso permite que, sob um resfriamento acelerado, e elas têm essas caras aqui. Se parte de um alfa e forma um alfa 1 mais alfa 2, podem ser incoerentes, dependendo do sistema, podem até ser coerentes. Certo? Não é uma coisa banal. Está juntando aí vários fatores. Isso aqui podia, inclusive, ser classificado como uma transformação particular, embora o Porter tenha colocado aqui como precipitação. Tudo bem, certo? Junta vários fatores e dá nesse negócio aqui. Posso passar os artigos para vocês, quem desejar aprofundar nesse tipo de transformação, certo? Nós já vimos aqui vários tipos de precipitação, né? Essa aqui está classificado como mais um. Ok, turma? Fico no aguardo para saber se vocês vão ou não desejar dar uma lida nesses artigos para ver como é que dá uma aprofundada nisso e tal. É bem interessante, certo? Eu realmente acho uma pena não poder discutir esses artigos ao vivo assim com vocês, porque eu acho que se fizesse uma live pra gente fazer isso, nós temos até tempo para fazer isso, mas eu acho que perde muito, certo? Porque o bom é a discussão e, enfim, fico aqui no aguardo para feedback de vocês, certo? Aqui alguns exemplos, certo? A estrutura espinoidal numa amostra alumínio, zinco, magnésio, enfim. Professor, isso melhora ou piora as propriedades? Isso muda as propriedades, certo? Se é para melhor ou para pior, a sua pesquisa que vai dizer, certo? E que propriedades você deseja alterar? A mensagem é a seguinte, que ele ocorre muito rápido, a baixíssimas temperaturas, você muda completamente a estrutura da sua liga, do seu sistema, e muda as propriedades. Aí vamos ter que ver qual é o sentido, né? Eu tinha um carro que tinha um som antigo, na época da faculdade, que quando a gente mexia no botão de volume dele, você tinha certeza que ia alterar. Mas ninguém sabia se era para mais ou se era para menos, dependia da vontade própria. Lá ele tinha um mau contato lá que fazia isso. Essa história aqui também é verdadeira. Sistemas que sofrem decomposição espinoidal, eles sofrem de maneira muito rápida, reforço, sem barreira de nucleação, permitindo aí que formação de fases metaestáveis e até instáveis, certo? E que vão alterar radicalmente as propriedades. Se é para melhor ou para pior, você é que vai me dizer. E nós vamos agora entrar na mais
das transformações de precipitação, que eu já começo com uma ressalva. Eu não classificaria eu como a precipitação da ferrita na austenita, certo? Como precipitação, mas tudo bem. O Porter diz e agora diz, né? Porque é aquela história. A austenita se decompõe em ferrita e em outra coisa, certo? Mas vamos lá, vamos usar esses exemplos aqui, que é uma combinação, sim, de precipitação com decomposição eutetoide, certo? Vamos lá, as condições mais importantes para a nucleação da ferrita na austenita, certo? São os contornos de grão e a superfície de inclusões, aqueles sítios preferenciais, lembra? Para pequenos resfriamentos abaixo de A3, a ferrita nucleia nos contornos. Beleza. Vamos lá, lembrar onde é que é A3. Isso aqui é um diagrama ferro-carbono, certo? A3 é essa região aqui. Então, para um pequeno resfriamento aqui, esse ponto a ferrita nucleia nos contornos e cresce em blocos para formar o que é conhecido como contorno de grão alotromórfico, certo? É aquela ferrita que nasce no contorno de grão, certo? Para resfriamentos maiores, existe uma tendência da ferrita crescer a partir dos contornos, mas para dentro dos grãos, conhecida como placas de Wiemann-Statten, ou ferrita de Wiemann-Statten. Lembra? Aquelas fases que tem dimensões que crescem muito mais rápido que as outras e fica com uma morfologia de agulha, de disco, de placa, de ripa, certo? Mas todos com uma característica que tem uma dimensão muito maior do que as outras duas, certo? Então, lembrados disso, nós estamos juntando, né? Conhecimento. Isso advém da taxa de interfaces coerentes e semicoerentes, varia com o grau de superresfriamento, quer dizer, você não tem interfaces iguais em todas as dimensões. Isso aqui é mostrado no experimento, você fazendo resfriamentos diferentes. Ó. Você resfriou aqui até essas condições e viu a morfologia. Certo? Vamos ver. Isso aqui é uma liga baixo carbono, certo? Resfriada, vamos ver aqui, 0,15% de carbono, foram austentizadas, certo? Foram resfriadas até determinada temperatura e depois foram temperadas até a temperatura ambiente. Esses A, B, C e D são esses pontos aqui. Quer dizer, eles foram resfriados até essa determinada temperatura aqui, onde você partiu da austenita, chegou nesse ponto que tem a precipitação, formação de ferrita primária e resfriado até o ambiente. Ponto B, resfriou aqui um ponto mais baixo, até o ambiente. E aqui segue nessa sequência, certo? Então, o ponto A, ele foi resfriado até 800 graus por 150 segundos, é isso? Depois foi temperada, você vê aqui, ó, que tem placas grossas de ferrita nos contornos de grão da matriz austenítica. Ó. Isso aqui dá para ver direitinho, certo? Já tem algumas agulhinhas, certo? À medida que você vai aumentando a taxa de resfriamento, certo? Quer dizer, quanto mais rápido for esse resfriamento, estão vendo que ó, esses blocos aqui já estão ficando mais fininhos, certo? Mas ainda nos contornos de grão, são os alotromorfos, ferrita alotromorfa. Certo? Se aqui mais rápido ainda, já dá para perceber umas agulhinhas se formando aqui para dentro dos contornos de grão, certo? E nessa última aqui,
você vê claramente as agulhinhas de ferrita de Widmanstätten, certo? Então assim, a mensagem disso aqui, a maneira como você resfria altera muito a morfologia das suas fases. Teve um aluno meu de TCC que fez, está terminando o mestrado agora, o Misael, que reproduziu isso aqui no TCC dele, ficou muito bacana, certo? Então a ferrita também pode precipitar dentro do grão, certo? Ela pode nuclear dentro do grão, certo? É chamada de idiomorfa. Aquela que nucleia lá no contorno de grão é alotromorfa, certo? Mas você pode nuclear também dentro dos grãos, certo? Em que sítios? Em inclusões, em discordâncias, em lacunas. Você tem alguns sítios, talvez são menos potentes, mas é possível você também ter ferrita idiomorfa, certo? São geralmente equiaxiais, quer dizer, são mais ou menos homogêneos e uma distância comum, como se fosse uma esfera, para o centro. Os equiaxiais, em metais, em geral, eles têm uma faceta assim, tem uma cara de um hexágono, certo? Em baixo resfriamento, e mais como placas em altos resfriamentos. Aí, aumentando a taxa de resfriamento, você tende a formar aquelas estruturas mais alongadas. Repito, agulhas, ripas, discos, placas, certo? Em geral, como já esperávamos, né, a taxa de nucleação dentro do grão é menor do que no contorno. Mas não quer dizer que não exista, certo? Quanto menor for o tamanho de grão, quer dizer, granulometria mais fina, certo? Ou mais refinada, como a gente chama, mais difícil será a formação de precipitado dentro do grão, certo? Devido à redução do tempo para a nucleação. Se o seu grão é menor, obviamente tem menos sítios, então é mais difícil você ter a nucleação no contorno de grão, né? Os precipitados nucleiam rapidamente nos contornos, empobrece a matriz, certo? Em ácido zipo, quer dizer, mais carbono do que o tetóide, isso aumenta a concentração de carbono na região interior, certo? Redução do grau de superamento. Com grãos maiores, não há tempo para esse enriquecimento de carbono na região interna, certo? Por que não há? Com grãos maiores, você dá tempo de redistribuir isso, certo? Em grãos menores, quando você nucleia na matriz, certo? Não dá tempo de ocorrer a redistribuição, então você fica com a região rica de carbono no centro. Ok? Mesma informação. Ok? Uma discussão aqui sobre a morfologia da ferrita, mas os princípios são esses que nós já falamos. Certo? Precipitação celular ocorre pela decomposição de uma matriz supersaturada em alfa linha em uma estrutura bifásica contendo uma alfa com a mesma estrutura original, porém empobrecida de soluto, nós já vimos isso, e uma fase beta precipitada. Então, você parte de um alfa com uma determinada concentração de soluto para um alfa com uma concentração de soluto menor do que originalmente tinha em alfa linha, e esse soluto rejeitado precipita na fase beta. Também já vimos isso. Morfologicamente, a precipitação é parecida com a reação ao tetóide, certo? Que eu disse para vocês, as coisas se confundem. Em que uma fase gama se desmembra em alfa e beta. No entanto, essa reação é controlada por uma difusão volumétrica e, portanto, ocasionando um perfil de concentração contínuo, certo? Na matriz não transformada.
o que quer dizer que é controlado por difusão volumétrica? Quando você tem uma reação controlada pela difusão volumétrica, quer dizer que todo o volume das novas fases estão contribuindo. E não somente um sentido ou outro sentido. Então está tudo contribuindo para a difusão. A consequência disso aqui é que tudo se transforma em tudo, certo? Todo o alfa' vai se transformar num alfa mais beta, 100% da reação, certo? Então, aqui são alguns exemplos, certo? Dentro dessa região aqui, você teve uma transformação celular, onde 100% da matriz se transformou em 100% dos produtos filhos. Ela realmente lembra muito a decomposição eutetoide, certo? Aqui são regiões, slides com aumento maior, certo? E não vou me alongar muito mais nisso aqui não, certo? Queria chegar nessa aqui que é a mais famosa delas, né? Nessa aqui que é a mais famosa delas. Lembrando que nesse tipo de transformação celular, certo? Você parte aqui de uma matriz alfa e desce nessa região aqui, transformando em 100% em um outro alfa, um alfa 1 mais beta, 100% da região, certo? Mas veja bem, foi por precipitação, certo? Rejeito dissoluto. A reação perlítica ou decomposição eutetoide, ela se dá porque os sistemas não se gostam. Nós já vimos essa história, certo? 100% da reação para essa composição vai se transformar dessa fase gama, 100% gama austenita, CFC, vai se decompor em ferrita alfa, CCC, mais um carboneto, certo? Complexo, cementita, que é um cerâmico, certo? De estrutura ortorrômbica, se não me engano. Nesse caso, não é precipitação, não é rejeito dissoluto. É porque o ferro e o carbono não se gostam, certo? Nessa região aí. Então, separa-se em uma fase riquíssima em ferro, com pouquíssimo carbono, que são os nossos amigos aços. Vai até no máximo 2% de carbono, 2%, viu? Então dá o que? 0,02. O 0,002. Enfim, até no mar 0,02. É muito pouquinho, certo? Em fração máxima, é muito pouquinho, quer dizer. E alterna com essa outra região aqui que é rica em carbono. Carbono veio da onde? Certo? Carbono não gostava do ferro, com essa região rica em ferro e essa região rica em carbono. Tem essa estrutura de lamelas alternadas de uma fase e de outra, certo? Tá aqui a cara dela. Essa região mais clarinha aqui é ferrita, fase rica em ferro. Essa região aqui mais escurinha é cementita, fase rica em carbono, certo? Essas estrias ou essas listrinhas aqui, cobrinhas, como você achar melhor, em metalurgia nós chamamos de lamelas. E o espaço entre elas é o espaço chamado espaço interlamelar, que é a característica microestrutural mais importante dos aços, certo? Quanto mais cobrinhas e quanto menor for esse espaço, mais resistente ao material. Por quê? Porque
como eu tentei mostrar na aula passada, você tem mais barreiras para movimentação de discordâncias, certo? É uma estrutura que nós chamamos mais fina. Quanto mais espaçado isso for, quer dizer, quanto menos cobrinhas, quanto maior o espaço interlamelar, mais macio é o aço. Porque para o mesmo volume, você vai ter menos barreiras para a movimentação de discordâncias. Então essa aqui é a transformação, certo? Um gama com 0,77% de carbono se decompõe em um alfa com 0,022% de carbono, bem pouquinho carbono, e um carboneto, certo? Com 6,7% de carbono. Tirou todo o carbono que tinha daqui e jogou para lá, certo? Aqui você parte de um austenita CFC, certo? Solução sólida, bonitinha. Sofreu a transformação, você vai ter uma matriz ferrítica com pouquíssimo carbono, CCC, e uma combinação de 6,7% de carbono e ferro, uma estrutura ortorrômbica, certo? Isso aqui é uma das coisas que por isso eu perguntei do interesse de vocês por metais. Isso aqui é específico do ferro, certo? É um estudo que nós fazemos no laboratório, são relações de orientação entre essas fases mãe e filha, no caso aqui gama, certo? E essa ferrite cementita, certo? Como eu falei, cementita é a estrutura ortorrômbica e ela guarda relações de orientação com a fase mãe gama. Lembra? Ela pode crescer respeitando a orientação da fase mãe. Não vou me alongar nisso aqui, porque isso aqui é específico de aços, certo? E pelo que eu entendi, vocês não têm interesse em entrar no detalhamento em aços. Quem precisar disso para a sua carreira, me procure. E em outras disciplinas isso vai ser detalhado também, quem seguir por essa linha, certo? Mas isso aqui quer dizer o seguinte, ó, o plano 100 da cementita paralelo ao plano 11 de gama da austenita, certo? Isso aqui é uma relação de orientação. O plano 010 da cementita paralelo ao 110 da austenita e o 001 da cementita paralelo ao 112 de gama. Isso aqui é uma relação de orientação, certo? Clássica, proposta aí pela literatura, entre a cementita entre a austenita e a cementita que se forma, certo? Isso aqui você obviamente pode começar aqui nos contornos de grão, são os mais potentes, né? São os alotromorfos. Pode começar dentro dos grãos também, os idiomorfos, lembra? Certo? Mas os mais potentes são os contornos de grão. Então eles nascem nos contornos e vão tomando toda a extensão dos grãos, certo? Em fases alternadas, certo? Diferentes da matriz, certo? Aí aqui tem vários slides que passam sobre essa formação, certo? E você tem aqui, aí a coisa vai ficando complexa e específica, certo? Você tem a relação entre a fase mãe, que é gama, e a fase nucleada, que no caso inicialmente foi cementita. Tem uma relação de orientação entre a ferrita alfa e a fase mãe gama, e tem uma relação de orientação entre alfa e o carboneto,
certo? Vai ficando bem específico de aços. Então, eu vou passar mais rapidamente por isso aqui, certo? Mas é a aplicação daquilo que nós já vimos, especificamente para aços, certo? Então, fala aqui muito de taxa, de perlita, diagrama TTT específico de aço. Certo? Aqui você tem aqui morfologia da perlita, tá aqui ela, ó. Observação importante, não sei se eu já tinha falado. Perlita é um microconstituinte, não é uma fase. Perlita é o produto da decomposição eutetóide, certo? Perlita é composta de duas fases. Composta de uma fase, no caso do ácido carbono, uma fase CCC-alfa e uma fase ortorrômbica carboneto de ferro, certo? Fe3C. Ok? E veja bem, aqui à esquerda nós temos uma perlita grosseira. O que determina se ela é grosseira? O espaçamento interlamelar. Tá vendo aqui que o espaçamento interlamelar você vê com certa clareza? Certo? Deformou um pouquinho aqui no slide. Mas aqui você já não vê, tá vendo? Ó? Nesses emaranhados aqui, você tem uma perlita muito mais fina. Certo? Uma perlita muito mais fina. Por que isso? Porque a transformação aqui foi acelerada. A transformação o que? O resfriamento. Taxa de resfriamento. E não deu tempo você distribuir todos esses elementos, lembram? Para sistemas eutetóides como esse aqui, você tem duas espécies químicas que não se gostam, então estão querendo se separar, mas para elas se separarem precisa ter tempo para difusão. Nesse caso aqui, você resfriou de uma maneira mais devagar, mais amena, e permitiu que as espécies se separassem e migrassem para sua região de conforto lá, certo? Então, as lamelazinhas, tanto de ferrita como de cementita, puderam engordar, certo? Como que a gente faz agora na pandemia, não é isso? Ou foi só eu? Enfim, puderam engordar e ficar aqui bem confortável zona, certo? Aqui não deu tempo. Então, regiões como essa, esquematizada aqui embaixo, o espaçamento entre as lamelas é muito menor. Resistência mecânica aqui é muito maior e aqui é muito menor. Porém, resistência mecânica maior, também o material fica mais frágil, certo? Quer dizer, ele tem alta resistência, mas ele deforma menos, ele tende a quebrar. Aqui, o material tem uma resistência menor, porém ele deforma. E deformar, certo? Aí eu vou chamar meus colegas de engenheiro mecânico aí. É bom, né? Porque no sistema como o aço, o que é deformar? Você quer estampar para dar uma forma, você quer virar, certo? Você quer dobrar, mas sem quebrar. Para que eu quero dobrar aço, professor? Para fazer, por exemplo, o chassi de um carro. Para fazer a estrutura de um carro, de uma geladeira, tudo isso é feito você dobrando chapa, se essa chapa quebrasse, certo? Botijão de gás. Enfim, é uma infinidade de aplicações. Ah não, mas eu quero uma resistência bem grande. Aí você parte para cá. Resfria de maneira mais acelerada. Professor, como é que eu resfrio de maneira mais acelerada? Aí, gente, eu estou aqui contando uma história muito longa, de uma maneira muito curta, mas meio de resfriamento. Lembra lá das placas de alumínio? Tira do forno, deixa no pátio. Mais lento ainda, você simplesmente vai lá e desliga o forno e deixa a peça lá. Certo? Opa, não, eu tenho pressa agora, eu quero uma estrutura mais fina, mais resistente. Opa, tiro do forno e jogo no ar forçado, ventiladores.
Mais ainda, tiro do forno, boto num ar-condicionado ou numa sala fria. Mais ainda, tiro do forno e jogo na água. E aí vai brincando. No extremo, tiro do forno e jogo no nitrogênio líquido, menos 200 graus. Certo? Podem ter outras consequências, mas assim, quanto mais rápido, mais fina vai ficando esse microconstituinte chamado de perlita. Isso aqui gosta de cair nas provas da Petrobras, viu? A perlita é uma fase composta disso? Não. Perlita não é fase. Perlita é um microconstituinte, né, que contém as seguintes fases: ferrita alfa CCC e cementita Fe3C ortorrômbica. Ok, turma? Essa transformação, professor, curiosidade, né? Não é propaganda de arma, não. Por que esse nome perlita? Certo? Em inglês, perlite. É porque os pesquisadores que começaram a estudar isso aqui acharam isso aqui parecido com madrepérola, né? Mother of Pearl em inglês. Certo? Não sei, acho que não é o caso de vocês, mas o pessoal da graduação não sabe mais o que é isso. Certo? Madrepérola é uma pérola, certo? Tem pérolas que são totalmente branquinhas, né? Tem algumas de cores, mas tem algumas que vêm assim, com esse aspecto muito valiosa, certo? Com preto e branco. Na nossa época isso era comum, era elegante, na nossa época, na época do meu pai, certo? Mas existe até hoje. Você tem estruturas que tinham esse aspecto de madrepérola, certo? Era muito comum em cabos de arma e botões de terno, de coisa chique, sabe? Aí tá aqui um exemplo. A arma é atual, mas isso aqui é polímero, viu? Isso aqui é plástico. Mas essa característica aqui, esse aspecto é que é o aspecto de madrepérola. Certo? Tem mais, esse aqui tá bem mais, ó. Certo? Repito que isso não é propaganda de arma, muito menos de fabricante de arma. Só quero mostrar aqui o aspecto de madrepérola. O pessoal da graduação não sabe o que é. Certo? Então, nós estamos falando aqui, ó, de eutetoide. Ok? Vamos falar aqui, desculpa, deixe-me retornar um. Esse tipo de transformação só ocorre em aços? De forma alguma. De forma alguma. Certo? Muitos sistemas têm decomposição eutetoide, sim, eutéticas e eutetoides. Certo? Alguns. Níquel, forma perlita? Forma perlita de níquel. Nem todo pesquisador gosta dessa nomenclatura, não. Certo? Mas sim. Professor, é a mesma coisa, mesmo aspecto. Só que são outras fases, certo? Não é ferrita e cementita. É níquel se decompõe em outras coisas lá. Uma coisa rica em níquel e outra coisa rica em sei lá qual for o outro elemento lá. Certo? O aspecto é o mesmo. Certo? Necessariamente vai ser uma fase clara e uma escura? Não. Mas elas têm sim morfologias diferentes. A de níquel é muito parecida. Certo? É a mais famosa delas e é para mim procurar um exemplo e colocar aqui e todo ano eu me esqueço. Certo? Mas assim, tem pesquisadores que não gostam disso. Não, ferrita é só de ferro carbono. Eu discordo. Certo? E pelo que eu já li na literatura, tem vários colegas que concordam comigo. Né? Inclusive, de níquel especificamente, chama-se de perlita de níquel. Mas enfim, você forma a sua opinião aí. Ok? Voltando para a madrepérola. Então vamos lá. E as composições não eutetoides, que não são exatamente 0,77% de carbono? Qual a diferença? Ocorre que você vai ter fases que se formam antes da reação ocorrer. Então vamos fazer como exemplo, está aqui um diagrama ferro-carbono, né? Ferro-cementita,
certo? Com a composição aqui, C0 menor do que 0,77% de carbono. Ok? Né? O que vai acontecer no resfriamento? Aqui, ó. Perde 900 graus, pouco menos. Tem-se uma estrutura monofásica austenita gama CFC. Tá aqui os grãozinhos bonitinhos, certo? Quando você cruzou essa linha aqui, que é a linha A3, a linha A3 nos ácidos, isso aqui tem vários apelidos nos outros sistemas. Eu não sei lhe precisar, pelo menos não sei de cabeça, certo? Mas aqui, essas linhas têm apelidos para o ferrocarbono. Essa aqui é a linha A3. Então, quando você cruzou a linha A3, cruzou o limite de solubilidade, certo? E então você começa a ter a formação de ferrita, olha aqui, nucleando nos contornos de grão da austenita. Beleza? Precipitação lá do começo. Lembra disso? Certo? Então a precipitação da ferrita nos contornos de grão da austenita. Passou por esse ponto E, esses pontos cresceram e formaram aqui redes contínuas de ferrita ao longo dos contornos de grão da austenita. Essa ferrita aqui não foi a primeira que se formou? Então ela ganhou o nome de ferrita primária, certo? Porque houve uma nucleação primária de ferrita na matriz austenítica. Ok? Beleza? Literatura, pessoal metalurgista gosta de chamar de ferrita pró-eutetoide, que ocorreu antes do eutetoide. Beleza, eu prefiro o termo ferrita primária, mas tudo bem. Em literatura metalurgista é mais comum aparecer ferrita pró. Certo? Nucleou. Cheguei aqui no patamar de transformação, que é a linha A1, certo? 777 para o ferrocarbono. O que ocorre? Eu tenho aqui esses veios de ferrita primária, né? Separando essas ilhas de austenita. Essa austenita vai ter que composição? A composição eutetoide. Lembra lá? Chegou aqui. Qual é a composição da ferrita? Essa aqui. Aí você joga, faz uma linha até aqui embaixo. Essa é a composição da ferrita, é a da austenita. Joga até o campo da austenita e... Com que composição? A composição eutetoide. Então, o restante, gole de água. Quando você chegou nesse patamar aqui, essa austenita aqui, ela sofre uma decomposição eutetoide formando perlita. Aquela história que nós já discutimos. Certo? Então, onde tinha essas ilhas, você vai ter agora perlita. Quer dizer, veios alternados de ferrita e cementita. E vale todo o restante da discussão. Quanto mais rápido, mais fina, menor vai ser o espaçamento entre essas lamelas, certo? Espaçamento interlamela lambda. Certo? Então a minha estrutura final vai ser veios de ferrita primária ou pró-eutetoide, como está aqui, certo? E ilhas de perlita, que pode ser fina, pode ser grossa, dependendo da taxa. Está aqui a cara dela. Você tem aqui veios, essa fase mais clara é toda de ferrita primária. Toda de ferrita primária. E a ferrita secundária, que é essa que está dentro, separada pelos veiozinhos, ferrita e cementita, está dentro da perlita, né? Certo? Ocorre a partir daqui. Então vamos lá. Austenita, certo? Nucleação de ferrita primária nos contornos de grão.
crescimento dessa ferrita primária, formando veios de ferrita primária entre os grãos de austenita, certo? Nesse ponto aqui, decomposição eutetoide. Ponto F, aí você já tem, onde era austenita, você tem agora uma ferrita secundária, alternada com lamelas de cementita. Ok? Aqui está. Então aqui as ferritas primárias, ou ferritas pró-eutetoide, certo? E essas regiões aqui é porque com esse aumento não dá para ver, mas são alternâncias, ó, aqui. Ó, isso aqui é uma perlita muito fina e ela parece assim como quase escura. Ok, turma? E aqui uma transformação hipereutetoide. É a mesma coisa. Só que agora eu tenho uma composição acima do eutetoide, certo? E parto aqui de uma fase, região monofásica aqui em alta temperatura, gama, certo? Aqui tem muito carbono, né? Quando eu cruzei aqui o limite de solubilidade sólida dessa linha aqui, que é a linha ACM, ACM por causa da cementita, em inglês cementite, certo? Você tem a formação ao espelho do que na Zipo você precipitava ferrita primária, aqui não. A precipitação é dessa fase que está lá do outro lado do diagrama, que é cementita primária, certo? Então, mesma história. Nucleação de cementita primária nos contornos de grão, vai crescer e formar veios de cementita primária, ocupando aqui esses contornos de grão. E as ilhas de gama que restaram, quando atingir a temperatura de transformação, vão formar perlita também. Então, a estrutura está aqui. Veios de final, veios de cementita primária nos contornos, certo? Dentro dos grãos, ou cementita pró-eutetoide, dentro dos grãos, ó, você tem perlita. Composta de quê? De uma fase mais escurinha, certo? Aqui se inverteu o contraste, desculpe. De uma fase mais clarinha, que seria a cementita secundária, certo? E ferrita. Lembrando que é importante daqui, a composição da cementita primária é diferente da composição da cementita secundária, certo? O mesmo vale para as ferritas. A composição da ferrita primária ou pró é diferente da composição da ferrita que se forma aqui embaixo. Porque a ferrita que se formou bem aqui no ponto D, ó, a composição dela vem até o diagrama e desce, certo? Composição da ferrita secundária, você vem até o diagrama e desce. Embora estejam próximos, eles têm composições diferentes, certo? Interpretação de diagrama de equilíbrio, gente, aí é prática, isso aí não tem jeito. Ok? E finalmente, certo? Transformação bainítica, eu não queria muito entrar nela hoje, mas podemos fazer, né? Deixa eu ver o que tem aqui. Vou fazer uma pequena pausa. Certo? Tem uns slides interessantes aqui. Retornando, turma, vamos agora tratar dessa transformação chamada de bainítica, certo? Nós vimos até então a decomposição eutetoide, a transformação hipoeutetoide, né? Que é composição menor do que eutetoide,
hipereutetoide, certo? Que é maior do que o tetoide, certo? Vimos a formação de perlita grosseira e perlita mais fina, certo? E se você der sequência, nesse resfriamento acelerado, quer dizer, resfriar mais rapidamente do que perlita fina, você vai formar aqui um outro microconstituinte, certo? Que aí aqui há discordâncias, né? Há debate se é microconstituinte ou se é fase, certo? Aí é filosófico, não vou entrar nisso aí não. Esse tipo de diagrama aqui é um diagrama muito específico para aço, certo? É um diagrama transformação tempo-temperatura, certo? Ou diagrama TTT. Em aços, ele tem esse formato aqui, aí ganhou o apelido de aços ao carbono, que eu digo. Ganhou o apelido de diagrama de cotovelo, certo? Aí novamente, isso aqui vai depender do interesse de vocês. Nós podemos ter uma aula só explicando aqui a construção do TTT. Certo? É interessante, mas é uma coisa particular, específica de aço. Pode existir para qualquer sistema? Pode. Pode sim. Você vai ter que construir. Certo? Há softwares que fazem isso, mas bem caros e não é uma coisa amplamente não é estudado, não é amplamente utilizado, certo? Então assim, se vocês tiverem interesse, a gente faz uma sessãozinha só aqui sobre TTT, certo? Mas o que ele diz? Ele tem aqui nas abscissas o tempo, certo? Nas ordenadas a temperatura, certo? Essa linha aqui é a temperatura de transformação, certo? Ou a linha A1, essa aqui, ó, no caso dos aços, certo? Então, nomenclatura de metalurgista, linha A1, patamar eutetoide, linha A3, né? A região da ferrita primária, linha ACM, a região da cementita primária. Tem mais uma linha, por curiosidade, que fica por aqui, que é a linha A1. A2, perdão. Que é a temperatura de Curie, aonde você tem a inversão dos spins e a partir dessa temperatura, que é um pouco abaixo de 700 graus, seu material fica paramagnético, certo? Ele perde as propriedades magnéticas. Ainda na fase CCC, depois se transforma em austenita CFC, certo? Totalmente austenita, que aí é paramagnética, certo? Mas essa transformação se dá aqui acima da temperatura de Curie, que é a temperatura patamar A1. Então vamos lá, A1 está aqui, certo? Nessa temperatura 727. Acima disso é tudo austenita, gama. Você tem esses cotovelos que são as frações transformadas. 0% a linha verde, 50% a linha preta, 100% a linha vermelha. Então, você parte da temperatura de austentização e resfria nesse patamar aqui, quer dizer, com essa inclinação, com essa taxa, certo? A taxa aqui, nesse caso, dada em graus por segundo. E aqui aproximadamente 600 graus, você mantém num patamar isotérmico. Quando nesse determinado tempo aqui, tocar a linha verde, começa a transformação, certo? Esse tempo decorrido aqui, do tempo zero até esse tempo aqui, é o tempo de nucleação, que vocês calcularam, tem uns trabalhos muito bons, certo? A derivação daquelas equações lá eu vou usar
inclusive para outras turmas, viu? Que eu vi direitinho foi da Jéssica, ficou muito boa mesmo. Toda aquela derivação daquelas coisas chatas lá do nucleação homogênea, heterogênea, o fator de derivação do fator de forma, então tá muito bom. O da Jéssica foi o que eu vi com detalhe, mas porque ela entregou antes, viu, turma? Mas vou ver o de vocês também. Por sinal, tem que fazer uma observação sobre os trabalhos. Estão muito bons, muito bons. Eu vou ter dificuldade de dar nota para vocês. Os trabalhos tão bons, vamos ter que arrumar um critério que eu não sei não qual é. Eles estão realmente excelentes. Parece que essa história de a distância fez bem para essa turma. Tomara, né? Aguardo. Vamos lá. Então, parti aqui de 800 graus. Apliquei um resfriamento com essa taxa aqui em graus por segundo e aqui nesse ponto apliquei um tratamento isotérmico. Se eu resfriar mais rápido, certo? Eu vou ter outra taxa de resfriamento aqui, certo? A curva é mais inclinada, né? Vamos dizer que esse aqui foi ao ar e esse aqui foi ao ar forçado, certo? Você tem taxas diferentes. Aí vamos lá, bem no cotovelo da curva, acima do cotovelo da curva forma perlita, certo? E quanto mais brando for, se eu agora aplicasse um resfriamento, deixa eu ver se eu consigo colocar uma seta aqui. Caneta aqui, certo? Agora eu vou aplicar aqui uma taxa de resfriamento assim, mais lenta. O que eu formei? Perlita mais grosseira. Por quê? Olha o tempo. Olha o tempo de... Olha o tempo de... Olha o tempo de nucleação, ó. Foi do tempo zero até começar aqui. Certo? Um delta T bem pequeno. Deixei resfriar dentro do forno. Certo? A taxa foi bem lenta. A nucleação também foi bem lenta. Quando chegou bem aqui, que começou a transformação. Certo? A nucleação aí foi bem demorada. O tempo de nucleação é do tempo zero até o tempo do início de transformação, que é essa curva aqui, verde. Certo? E depois a transformação também se dá de uma maneira mais lenta, ó. Olha o tempo que levou. Levou daqui até aqui. Certo? Teve tempo para difusão ocorrer, certo? Separação dos elementos, as lamelas engordarem, como nós na pandemia. Aqui a nucleação foi bem mais rápida e a transformação também. Certo? De 0 a 100% de fração transformada. Você teve então menos tempo para as lamelas engordarem. Você vai ter perlita fina. Certo? Abaixo do cotovelo da curva, segue o mesmo princípio. Ó. A taxa de nucleação bem mais acelerada, certo? Seguido de uma transformação sem problemas, certo? Segue o mesmo princípio. Vai formar aí uma microestrutura mais fina ainda, seria uma perlita ultra fina, vamos dizer isso, certo? Mas isso ganha o nome de bainita. Controvérsia: bainita é uma fase ou é um microconstituinte? Certo? Vamos lá. Alguns pesquisadores dizem que é um microconstituinte, assim como uma perlita, seria uma perlita hiperfina, certo? Alguns dizem que não, que é uma fase, por motivos que nós vamos discutir já já. O fato é que ela tem os mesmos princípios, certo? Tem os mesmos princípios, seria assim, de mais alta resistência. Beleza, a história não é tão simples assim.
está aqui a microestrutura dela. Ah, e aí também se divide em bainita superior, nessas regiões aqui mais elevadas, e uma bainita... Cadê? O ponteiro. E uma bainita inferior seria tratamento mais acelerado para essa região mais baixa, certo? Então aqui, na verdade assim não, aqui foi na mesma taxa. Seria uma taxa mais inclinada, talvez até mais inclinada do que isso ainda, porque está ficando difícil de desenhar aqui, uma coisa assim. E quanto mais para baixo, mais acelerada essa taxa. Então vamos dizer, hipoteticamente, isso aqui eu resfriei no forno, perlita grossa. Isso aqui eu resfriei ao ar, perlita mais fina. Isso aqui eu resfriei no ar forçado, bainita superior. Isso aqui eu resfriei no ar condicionado, perlita inferior, bainita inferior, certo? Em teoria, a bainita ela segue o mesmo princípio da perlita, certo? Separação das fases e formação de ferrita e um carboneto, certo? Só que vamos lá, aí daqui começam as diferenças. Ela tem uma característica agulhada. Vou voltar o ponteiro aqui. Certo? Ela tem uma característica agulhada. Como dá para vocês verem, ela tem uma característica acicular, que vem daquela história de resfriamento rápido, nós já vimos isso, né? Então, essa aqui é uma cara assim, de uma bainita superior. Essa aqui é de uma bainita inferior. Certo? Não é uma estrutura muito fácil de se identificar. Certo? Não é. Precisa sim uma certa experiência. E a bainita, as bainitas elas são melhores visualizadas já em microscopia eletrônica, certo? Elas são mais difíceis de ver em microscopia óptica, certo? Esses slides aqui são microscopia eletrônica de transmissão, mas já dá para dar uma noção da bainita superior e da bainita inferior. Aqui já está mais já tá difícil de ver, certo? Qual é a história da bainita? Vamos lá. A bainita, alguns autores dizem o seguinte, que você forma agulhas de ferrita de Widmanstatten, nós já vimos isso, né? Nasce nos contornos, certo? E cresce para dentro do grão. Beleza? Então aqui as agulhinhas, certo? Só que como o tempo é muito acelerado do resfriamento, não dá tempo você formar veios de cementita, certo? Então há uma quebra dessa cementita, ela fica aqui nos contornos das agulhas, porém não forma as cobrinhas, não forma as lamelas, e sim você tem aqui pequenas plaquinhas separadas, certo? Porém, aí vem a controvérsia. Alguns autores dizem que a formação, o rejeito desse carbono para a formação dessas pequenas agulhinhas de carbonetos se dá por difusão, certo? Que é o que eu sou mais tendencioso a crer, certo? Aqui não é muito questão de crer, né? É questão de pesquisa. Eu vi mais resultados nesse sentido. Mas quem quiser também, posso passar para você um artigo chamado A Controvérsia da Bainita. Outros autores dizem que não. Diz que
O rejeito desse carbono para formar esses carbonetos aqui é totalmente adifusional. É simplesmente pelo cisalhamento da rede cristalina, que é o que caracteriza as transformações adifusionais que nós vamos ver no capítulo que vem. Certo? Então, os autores acreditam que você forma rapidamente essas agulhas pelo cisalhamento da rede, certo? E você vai ter um rejeito desse carbono nessas pequenas porções que não são contínuas por difusão. Outros dizem que não. Forma agulha e agulha de ferrita, de Widmanstätten e a dispersão de carbonetos, tudo pelo cisalhamento da rede. Então, assim, alguns autores acham que é uma reação mista. Você tem formação das agulhas pelo cisalhamento da rede adifusional e formação da rede descontínua de carbonetos por difusão. Outros não, diz que tudo é adifusional. Então, essa segunda categoria jogaria a transformação bainítica lá para o último capítulo. Certo? Não sei. Aí é pesquisa, aí tem debate. Uma observação, né? A bainita era a microestrutura do futuro, tem muita pesquisa sobre ela. Por quê? Ela aumenta bastante a resistência mecânica do aço, porém mantém ainda uma excelente tenacidade. Certo? Então é a estrutura do futuro, tem muita pesquisa, tem um livro de um autor em inglês muito bom, que é só bainita. Enfim, é uma discussão grande. Quem tiver curiosidade, me pergunte. Por sinal, a aula de hoje, né, estou esperando bastante feedback. Certo? Mas essa é a discussão. Então, vamos lá. Se é uma fase ou é um microconstituinte? Aí uns dizem que é microconstituinte, porque foi formado difusional e é ferrita e carboneto. Outro diz que não. Esse conjunto aí é uma fase chamada bainita. Não sei. Não tenho posição sobre isso assim informada. É ler mais, estudar mais, ver o que se publica mais e aí segue. Ok? Então aqui seria né, outro esquemático da bainita superior. Nucleação nos contornos, crescimento da ferrita com orientação de Kuzhmov-Sachs. Aquela relação de orientação, certo? Que eu passei para vocês lá atrás. É por esses dois pesquisadores aí. Kuzhmov-Sachs, relação de orientação entre as fases mãe e filha. Certo? Com precipitação de placas de Fe3C nos contornos. Se for precipitação, quer dizer que é difusional. Ok, não sabemos. Certo? Há controvérsia. Então aqui está um esquemáticozinho. Outro esquemático. Certo? Novamente, aqui nós já estamos sabendo alguma coisa dessa nomenclatura. Certo? Nós temos aqui, por exemplo, ferrita alotromorfa, certo? Nasceu nos contornos de grão e cresceu para dentro. Certo? A ferrita secundária. Né? Ferrita primária, aquela que se formou lá em cima. Que vai depender, né, do teor de carbono. Está aqui a cara dela. Aqui dá para ver claramente as agulhinhas crescendo aí para dentro dos grãos de austenita, certo? Essa microestrutura é interessante porque nós estamos tratando de uma coisa real, certo? Vocês estão vendo isso aqui que eu estou contornando? É um grão de austenita. Quer dizer, era um grão de austenita, né? Aqui outro maior. Tem vários. Ok? Certo? Aqui tem outro. Então assim, vocês estão vendo aqui ferrita primária? Os contornos de grão? Ferrita alotromorfa. Certo? Estamos vendo aqui as agulhinhas de ferrita crescendo para dentro do grão. Vários, né? E bainita.
certo? E estamos vendo umas regiões mais escuras. Isso aqui é perlita, deve ser perlita fina. Então assim, na verdade você tem uma combinação de tudo isso, certo? Mas essa aí é a cara da perlita, ok? Então, temos aqui as ferritas primárias alotromorfas, certo? Temos aqui as agulhas de ferrita de Widmanstätten, né? E que não dá para ver os carbonetos aqui, mas as plaquinhas de carbonetos que constituem a bainita superior. Aqui já é um esquemático, está mostrando outras fases que são do capítulo que veio, mas tem aqui a matriz austenita, ó, e as bainitinhas bem por aqui assim, né? Então, elas têm características particulares que leva os pesquisadores a crer que ela é puramente adifusional, mas eu vou explicar isso no capítulo que vem, certo? Elas têm características morfológicas particulares que são realmente iguaizinhas às características morfológicas das transformações adifusionais, mas capítulos próximos, certo? E a bainita inferior segue a tendência. Só que, se o pessoal não se entende na superior, na inferior é que não se entende mesmo, certo? Porque disse que a dispersão de carbonetos é muito maior, certo? E não só nos contornos da ferrita primária, mas também por dentro da região da ferrita primária, ferrita de Widmanstätten, certo? E nem só carbonetos Fa3C, mas também carbonetos Epson, mais ou menos alinhados no mesmo ângulo, como isso aqui, esse esquemático quer dizer, certo? Aí, gente, nessa altura, as coisas estão ficando complicadas e vocês estão ficando especialistas em aço, certo? Professor, o que você acha? Eu não acho nada. Eu quero que você saiba das duas posições. Aí nós vamos estudar mais, ler mais, ver o que a turma publica, ou vocês mesmos vão publicar, certo? Para ver aonde é que a gente chega. Mas repito, transformação bainítica. A bainita é uma fase, uma microconstituinte. Eita, isso aqui é questão para a prova final. Ó. Aí o cara tinha que discutir. Mas vocês vão fazer prova, né, gente? Ou vamos? Eu estou realmente com dificuldade de dar nota para vocês. Vamos conversar. Mas estamos de acordo até aqui? Certo? Isso aqui é uma microestrutura de uma bainita inferior de um aço hipotetóide. Aqui é a região de bainita. Isso aqui é do livro. Certo? E ela tem características particulares, certo? Que vão ser discutidas no capítulo subsequente. Estou vendo aqui quais são os próximos slides. Esses aqui é que são específicos de aço também, certo? Vamos vê-los se vocês desejarem. Esses aqui são diagramas TTT, certo? Onde você tem aqui, ó, cotovelo da curva. Só que quando você joga elementos de liga, você muda o formato desses cotovelos. Aí às vezes tem 2 cotovelos, certo? Os elementos de liga, eles alteram tudo. Mas antes de entrar nisso aqui, para não confundir a cabeça de vocês, fique só com esse diagrama na cabeça, ou esse aqui, certo? Temperatura A1, transformação. Tempo contra temperatura, então, onde você vai descer aqui uma taxa de resfriamento. Linha vermelha, início de transformação. Pontilhada no centro, 50% de transformação. Azul, 100% de transformação. Acima do cotovelo perlita, abaixo do cotovelo bainita.
ok? E o que nós vamos ver no capítulo seguinte é o que está aqui para baixo. Apresento para vocês essa fase aqui chamada martensita, que é um exemplo de uma transformação totalmente adifusional. Aí aqui não tem controvérsia. Ok, turma. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês. Até essa altura do campeonato, certo? Para a aula que vem, rapidamente, nós vamos ver as transformações massivas. Um pouco de filosofia aqui sobre as transformações massivas e as martensíticas. Certo? Que, veja bem, nós tratamos várias transformações até o momento 100% adifusionais. Aí na bainita já há controvérsia. Certo? Nas massivas não há controvérsia, mas elas são muito parecidas com as transformações adifusionais. Certo? E finalmente, reações de ordem e desordem, que nós já vimos. Então, para a aula que vem, certo? Nós vamos partir de transformações massivas, ok? E vamos completar o capítulo, passar o próximo. Um trabalho até bem grande, certo? Então vocês vão ter um prazo maior. E vamos para o último capítulo, que é de transformações adifusionais. Aí vai ficar um pouco mais claro porque que tem essa interface aí entre as difusionais e adifusionais. Ou preciso de feedback. Se vocês querem uma aula só falando sobre os diagramas transformação tempo-temperatura, certo? Se vocês desejam os artigos sobre decomposição espinoidal, certo? E como é que nós vamos fazer de critério de nota de vocês, que está difícil. Ok? Bom, desejo a todos uma boa semana, certo? Desejo a todos uma boa semana. E estou por aqui, aguardo feedback a qualquer momento, certo? Perguntas, dúvidas, questionamentos. Ok, pessoal? Fiquem com Deus.